quinta-feira passada. Manifestantes pedem justiça pela morte do menino Rafael, enquanto Alexandra, a mãe dele, é conduzida de volta à cena do crime. Ruas da pequena cidade gaúcha de Planalto estão fechadas para que os peritos possam conduzir a reconstituição. O menino tinha 11 anos e morava nessa casa com a mãe e o meio-irmão dele, que é adolescente. O pai de Rafael, que está separado de Alexandra há 4 anos, desabafa. Porque a gente, como pai, sente muito. Era só ele que eu tinha, né? Não precisava ter feito isso. O advogado de Alexandra diz que o homicídio foi culposo, ou seja, que a mãe não tinha a intenção de matar o filho. A reconstituição vai ajudar como meio de prova que nós temos sim um homicídio culposo. Para o Ministério Público, não. O homicídio é doloso. Durante a reconstituição, vai surgir uma dúvida determinante, que você vai conhecer daqui a pouco. A morte trágica do Rafael foi notícia aqui no Fantástico. 15 de maio, cidade de Planalto, interior do Rio Grande do Sul. A mãe do Rafael, Alexandra Dolgokenski, comunica ao Conselho Tutelar que o filho desapareceu. Diversas pessoas se mobilizaram durante 10 dias procurando colegas de escola, professores, amigos, conhecidos, familiares. A polícia desconfiou do comportamento da mãe. Depois de algumas contradições, Alexandra confessou o assassinato do filho. No primeiro depoimento, Alexandra disse à polícia que deu ao filho remédios para controlar a ansiedade, porque, segundo ela, Rafael passava tempo demais jogando no telefone. Para ela, o remédio ia permitir que Rafael largasse o celular e dormisse, para que no dia seguinte conseguissem conversar sobre um uso mais moderado do celular. 3 horas depois de dar o remédio, ela voltou ao quarto e viu que Rafael estava com a boca roxa e meio gelado. A mãe afirmou que tentou sentir a respiração e o coração e não sentiu nada, e que Rafael não tinha pulso. No depoimento, ela também disse que pensou em tirar o corpo da casa para evitar ser julgada pelo meio-irmão de Rafael, que estava em casa na madrugada do crime e, segundo Alexandra, era muito ligado ao menino. Por ser menor, o meio-irmão está sob os cuidados do Conselho Tutelar. Se ele participou ou não disso, é só no final que a gente vai conseguir concluir ou descartar. No depoimento, Alexandra disse ainda que pensou que, envolvendo Rafael em uma corda, conseguiria tirá-lo do quarto. O corpo foi encontrado na garagem da casa vizinha, dentro de uma caixa de papelão. Na cabeça do menino, um saco plástico. Os moradores contaram ao repórter Jonas Campos que estavam viajando quando o crime aconteceu. Aquela caixa, ela foi para a confecção, né, da onde a gente trabalha, porque ela vem com trabalho, né, com a gente. E já ia para reciclagem mesmo, então a gente deixou aí fora, né. A corda estava enrolada no pescoço de Rafael. E foi essa corda que fez uma dúvida surgir na reconstituição, que durou 3 horas. Ela alega que a corda ela foi fixada aqui no ombro, por cima do ombro. Não por baixo dos braços, mas por cima do ombro. E quando ela fez o arrasto da corda, essa corda ela escorregou e foi parar no pescoço. A gente precisa saber se de fato o que estava lá no corpo era o que ela demonstrou aqui. Isso porque o chamado nó fixo não deixaria o laço se fechar no pescoço do menino quando a corda fosse puxada. Já com o chamado nó corrediço, o laço se fecharia. Vai ser esclarecido quando forem concluídos os laudos periciais, que é com relação à definitividade do nó. Se esse nó ele era um nó fixo ou se ele era um nó corrediço. Se a perícia concluir que o nó era fixo, a corda pode então ter sido usada diretamente para enforcar Rafael, e não para puxar o menino para fora de casa. A polícia tem mais 30 dias para concluir o inquérito. Alexandra Dolgokenski deverá ser indiciada por homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar. Segundo os delegados, uma das principais provas para chegar a esta conclusão é o laudo que indicou que a causa da morte foi asfixia mecânica, provocada por estrangulamento. O IGP, Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, ainda não concluiu todos os exames. Segundo que o laudo extraoficial, né, a informação extraoficial que o IGP divulgou, teria sido morto a partir da corda que foi encontrada no pescoço dele. Já o laudo toxicológico vai dizer qual a quantidade de remédio para controle de ansiedade ingerida por Rafael. Esse medicamento ele pertence a uma classe que é a dos benzodiazepínicos. E essa classe de medicamentos ela é considerada bastante segura. Dificilmente uma pessoa ingerindo uma quantidade grande apenas desse medicamento levaria a óbito. Foi feita a análise também das partes íntimas
né? E então foi feita essa análise para verificar se existia alguma violência nesse sentido, e o resultado vai vir juntamente com o laudo de necrópsia. Outra pergunta ainda sem resposta. Por que a cabeça de Rafael foi ensacada? Isso não foi esclarecido nos 2 depoimentos de Alexandra. Ontem o advogado dela pediu à justiça a liberdade de Alexandra. Era um filho que amava a mãe, essa mãe não tinha motivo nenhum para matar essa criança. Esta semana a polícia deve ouvir Alexandra pela 3ª vez. O motivo do crime ainda é um mistério. Ninguém está entendendo, nem a polícia, por que ela fez isso, né? A impressão dos vizinhos é que a vida na família era normal. Nunca vimos discussão, nunca vimos ela batendo nele, nunca vimos nada. Nós temos informações do que acontecia da porta da casa para fora. Nós não temos informações do que acontecia da porta da casa para dentro.